agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A
paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus, que é a sua palavra. Em Gênesis, capítulo 40, no versículo 23, diz assim: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Essa passagem de José é uma passagem que ultimamente tem queimado muito em meu coração. E eu tenho meditado nela. José, ele interpretava sonhos. Deus deu a ele este dom de interpretar sonhos. E ele foi perseguido, injustiçado e serviu ao rei durante muito tempo. Mas numa fase lá ele foi perseguido por uma mulher e ele foi preso injustamente. E mesmo assim, José tinha a bênção do Senhor. Aonde José chegava, a bênção do Senhor estava sobre ele. E lá na prisão não foi diferente. Ele criou a confiança e começou a cuidar daquele local. E duas pessoas que estavam presas tiveram sonhos. E ele foi aquele que interpretou esse sonho. E o único pedido de José foi para que, quando aquilo se cumprisse, não se esquecesse dele. As interpretações dos sonhos foram acontecendo. Mas aquele que prometeu que não esqueceria dele, esqueceu. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes na sua caminhada, muitas pessoas podem esquecer de você. Você pode ficar decepcionado por promessas. Você pode ter ajudado. Mas Deus não se esqueceu de você. Continue na luta, continue na jornada. Persista na oração, na sua fé. Porque Deus nunca vai esquecer de você. O homem pode esquecer, assim como esqueceram de José. Mas a promessa de Deus e a presença de Deus estará com você e sobre você. E você não será esquecido por Deus. Que Deus te abençoe e que você possa continuar firme no Senhor, porque Ele é tudo para nós. Deus abençoe. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSMoficial. Efésios, capítulo número 6. Um verso só, que é o número 18. Quem já achou? Então vamos juntos. 1, 2, 3. De novo, vamos embora. Só a primeira sentença, orando em todo o tempo. Vamos lá. Com toda oração e súplica no Espírito. Então, desse jeito, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Vamos lá. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Amém. Podemos assentar, queridos. No livro de Mateus, quando perguntado se o Senhor poderia ensinar como orar, Jesus ensinou aos seus servos a oração e deixou um modelo que está descrito aí. Verso 9 diz:
quando vocês orarem, digam assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Esta é a oração que Jesus nos ensinou a todos. Temos então que a oração é um privilégio dado por Deus aos filhos. Agora, ela é também um privilégio porque o ser humano, em estado de queda, perdeu a comunhão com Deus. É o Espírito Santo que comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é coisa intelectual, é o Espírito Santo falando com o espírito humano. Mas o espírito humano estava morto nos seus delitos e pecados, como disse o apóstolo Paulo. Logo, não haveria comunhão. Ocorre que Deus, o tempo todo, desejou e deseja manter um relacionamento pessoal, obrigado, pastor, com todo ser humano, ao modo como havia esse relacionamento lá no Éden. Como diz a Bíblia, toda viração do dia, quando ia virar de um dia para o outro, Deus vinha ao Éden para conversar com o ser humano. E eu fico tentando aqui imaginar como seria a conversa de Deus com o ser humano. E era uma conversa aberta, onde Deus comunicava coisas, onde os homens falavam coisas, Adão e Eva, né? E é isto que Deus deseja novamente, ter este relacionamento. Ocorre que o pecado impede isto. Isaías escreveu que a mão do Senhor não está encolhida, nem os ouvidos de Deus estão agravados, de modo que não posso ouvir. Mas aí ele coloca um problema. Ele diz: mas os vossos pecados fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. E por conta disso, os pecados nossos encobrem o rosto de Deus de nós, para que Ele não nos ouça. Então o pecado é o problema da humanidade. Mas Deus sempre desejou esse relacionamento com o ser humano. E porque Ele desejou esse relacionamento com o ser humano, Ele prepara os meios para esta volta. É possível sim um relacionamento em nível pessoal com Deus. É possível que nós sejamos guiados por Deus em todos os aspectos da vida. Sim, é possível que nós sejamos cuidados por Deus em todos os detalhes da nossa vida. É possível viver seguindo o que Deus diz que é bom para todos nós em Sua palavra. Mas o pecado luta contra isto.
No Éden, diariamente, Deus tinha este contato com o ser humano, mas o pecado quebrou isto, quebrou este relacionamento, quebrou esta ligação entre nós e o Criador. Adão quebrou aquele elo que possibilitava viver nesta terra tendo Deus como referência, o que para o ser humano em estado de queda é muito complicado. O homem se afastou de Deus quando aderiu à mentira contada pelo diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, verso 44. Jesus diz: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Jesus falou isto. Então, o tempo todo o inimigo lança mentiras, em contraposição às verdades de Deus. Deus disse: não mexam aqui, porque se vocês mexerem, vão morrer. O diabo vem e conta uma mentira, e o ser humano preferiu acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. E Paulo diz então que estávamos todos nós mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, o que morreu foi esta morte espiritual do ser humano, esta ligação com o Pai foi rompida. A alma governa o corpo, mas a alma precisa de governo. E porque a alma precisa de governo, um espírito deve governar. E o que Paulo diz? Que há um espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, esse espírito que opera nos filhos da desobediência mexe com a alma. Leia lá, ó, Efésios 2:2, leia bem alto. Então há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Ocorre que a alma é a sede da volição, da vontade humana. E a vontade humana governa o corpo. Mas ela, por sua vez, depende de um comando. E quando o homem está afastado de Deus e não governado pelo Espírito de Deus, ele é governado pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Está claro aí, gente? Sim ou não? Sim. Ok. Então o homem se afastou de Deus ao aderir à mentira do diabo. A opção pela desobediência em razão de dar ouvidos a Satanás afastou a humanidade de Deus, e no curso da história esse afastamento persiste. E Deus, que ama o ser humano, que Ele criou com as próprias mãos e deseja ter um relacionamento pessoal com esse ser humano, tanto agora como na eternidade, fez uma escolha soberana. Esta escolha soberana de Deus
apontou para um homem lá na Mesopotâmia, cujo nome era Abrão. Chamou este homem soberanamente, e ao chamá-lo, este homem obedeceu. Este ato de obediência deste homem fez que ele se tornasse o pai da fé, porque ele obedeceu a Deus, sem nunca ter conhecido Deus, sem nunca ter falado com Deus, sem nunca ter estado com Deus, sem nunca tomar um cafezinho com Deus. Deus falou, ele entendeu que era Deus e ele obedeceu, por isso ele é o pai da fé. Ele não é o pai da fé porque ofereceu Isaac no monte, ele é o pai da fé porque obedeceu e saiu em obediência, mesmo sem saber para onde ia. Está claro aí? E isto mostra que Deus está dizendo para o ser humano que sim, é possível ter um relacionamento com Deus pela obediência. Qual foi o primeiro pecado havido no mundo? Desobediência. Como se resolve a desobediência? Com a obediência. Já chegamos a este ponto. Bom, Efésios capítulo 5, verso número 1, diz assim, ó, Efésios capítulo 5, verso número 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A gente precisa então tomar uma decisão: ou seremos imitadores de Deus, como filhos amados de Deus, ou imitadores do diabo, que é mentiroso e pai da mentira. Está claro aí? Aquele que vive na mentira está imitando ao pai da mentira. E a mentira é um problema grave, porque ficarão de fora tais e tais pessoas, e entre essas, o que ama e comete a mentira. Então a verdade não combina com a mentira. Então, Deus chamou este Abraão e disse: anda na minha presença, seja perfeito. E o tempo passou. Ocorre que ele era casado com uma senhora chamada Sarai, e esta senhora não podia gerar filhos, mas por um milagre de Deus, já na idade avançada, tiveram um filho, cujo nome foi Isaac. O Isaac, por sua vez, quando já moço, casou-se com uma moça chamada Rebeca. E esta moça chamada Rebeca também era estéril, tal como Sara. Mas Deus mais uma vez operou o milagre, e deste relacionamento nasceu Jacó. De Jacó nasceram 13 filhos, 12 meninos e uma menina. Os 12 meninos deram origem às 12 tribos de Israel. A partir disto, nós entendemos que Deus chamou um, este decidiu, gerou uma família, e esta família passou a andar em obediência. Portanto, é possível uma família andar em obediência a Deus. Isso gerou um clã, uma tribo, e este clã passou a viver sob orientação de Deus. Vieram as 12 tribos, das 12 tribos nasceu uma nação, a nação de Israel, e uma nação inteira passou então a servir a Deus. Era como que Deus dizendo: sim, neste mundo tenebroso, neste mundo complicado, neste mundo cheio de problemas, neste mundo que teve a queda, é possível viver em obediência a Deus. Mas na carne reina o pecado, e Paulo disse isto, a ponto de ele expressar-se assim: o bem que eu desejo fazer, não faço,
mas o mal que eu não quero, me pego fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É dizer de outra forma que, por mais que eu me esforce, o pecado está ali, bombardeando, insinuando, e há uma guerra espiritual em cada ser humano, para que vocês não façam o que querem, para que nós não façamos o que queremos. E este é o problema do ser humano a partir da queda. Lembra que falei que uma família, uma tribo, um clã, uma nação, eles também falharam. E ao falharem, eles eram como que uma oliveira para mostrar ao mundo como é viver sob orientação de Deus. Deus disse para Israel, quando entrassem na terra: as nações vão olhar para vocês e vão ver como vivem as pessoas cuidadas por Deus. Mas Deus disse: vocês não devem olhar para eles, para que senão vocês acabem por imitá-los. E quando vocês imitarem aqueles que estão lá, eu vou ser obrigado a fazer com vocês o que eu fiz com eles, para colocar vocês na terra deles. Entenderam bem? Agora veja, isto mostra o estado da queda do ser humano. Mas Deus é misericordioso e maravilhoso, e este Deus tão bom preparou um caminho para que pudesse se comunicar com o ser humano. Então surgiram aquilo que nós chamamos de profetas. E esses profetas, esporadicamente, cheios do Espírito Santo, orientava a nação de Israel, aquela nação escolhida por Deus. Mas o tempo passou e em dados momentos eles obedeciam e em dados momentos desobedeciam. E o problema do ser humano é que o próprio profeta é também ser humano. Um dia Deus disse para um profeta jovem: vai até a cidade tal, profetiza contra aquele altar que fizeram lá, porque eu não estou me agradando dele. Era um negócio lá do Jeroboão. E o rapaz foi, só que Deus disse para ele: naquela cidade lá você não bebe água, não come pão e não pousa, não dorme lá. E ele foi, fez tudo como Deus falou. O Jeroboão apontou o dedo, a mão dele ficou seca, e aí ele pediu oração, o rapaz orou, a mão voltou ao normal. Mas quando o rapaz estava indo embora, apareceu um profeta velho lá e disse: não, eu também sou homem de Deus, e Deus falou comigo que é para você ir lá para minha casa, comer pão, beber. E o profeta jovem olhou para o profeta mais velho e disse: bom, se o senhor também é profeta e tem mais idade do que eu, legal. E foi, se lascou, porque lá na mesa da comida, o profeta velho aí sim falou: porque você foi desobediente a Deus, o leão vai te pegar. E o leão pegou ele e ele morreu. Então, quando Deus fala, não há nenhuma voz neste mundo que seja superior à voz de Deus. Nenhuma voz. Não, mas eu sou, pode ser o que for. A voz de Deus deve ser ouvida, guardada e obedecida. Bom, ocorre que no curso do tempo, Israel, olhando para as nações, ouvindo profeta daqui, ouvindo profeta de lá, acabou por se acostumar com essas coisas. Hebreus capítulo 12, verso 6, veja lá: o Senhor corrige o que ama. O Senhor corrige o que
o Senhor corrige o que? Então, se a pessoa está andando errada, sem correção, deve se preocupar bastante, porque o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. E mais, açoita, vara. Quem lembra da vara de marmelo da mãe aí? Vara de goiaba. Quem conhece vara de goiaba? Delícia, né? Pois é. Deus faz isto com qualquer um que Ele recebe por filho. Então, quando a pessoa vive no erro, e por várias vezes Deus procurou corrigi-lo, e ele foi dizendo não, a mente cauteriza, e aí ele começa a entender que o errado é certo e que o certo é errado. Esse é o fundamento da cauterização da mente, operada pelo pecado. Todos sabem como nasce uma pérola? Todos sabem? A pérola é gerada por um molusco que vive nas correntes marítimas, dentro de uma caixinha que a gente chama de concha. A musculatura dele faz que esta concha abra e feche, e ele fica nas correntes de micro-organismos que a ciência chama de plâncton, e ele se alimenta daqueles plânctons. Ocorre que no meio daquilo às vezes aparece um grãozinho de areia que machuca o organismo, e ele então cria algo para acabar com aquela dor que aquele corpo estranho está fazendo. Da mesma forma o pecado. Quando o pecado é concebido, a pessoa diz: não deveria ter feito, pisei na bola, fui onde não deveria, vi o que não deveria, fiz o que não deveria, etc. Aquilo marca. Mas na medida que ele vai se acostumando com aquilo, ele vai criando uma capa para aquilo, e daqui a pouco o pecado já não incomoda mais, e ele está fazendo o errado sem estar incomodado. Entendem? A isso Paulo chama de cauterização da mente. É quando cria-se um mecanismo para que aquilo não incomode mais. Ocorre que Deus faz com que a gente se lembre que Ele nos ama, e porque nos ama, corrige. Esta é a razão de Israel ter ido para a Babilônia, por exemplo. A queda que houve no Éden ficou arraigada na natureza humana, de sorte que a carne, já contaminada pelo pecado, milita, briga constantemente com o espírito, para que o homem não volte a relacionar-se com Deus. E a realidade do pecado nos rodeia, e nós precisamos brigar contra esta realidade. Hebreus capítulo 12, verso 1. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos, abandonemos, larga para trás, deixa isso para lá, deixemos o quê? Todo o embaraço e o pecado. Nós devemos deixar, abandonar o embaraço e o pecado. É errado? Não é para mim. Ah, mas todo mundo diz, problema de todo mundo. Se ser normal, dizia o Enéas, se ser normal é seguir uma manada de búfalos, obrigado, não quero. Entendem? Por mais que todos estejam andando num caminho dizendo ser este o certo, contagiados pelo pecado, nós devemos lutar para deixar o pecado. Por isso Paulo diz: o que mentia, não mente mais. O que furtava, não furta mais. O que se prostituía, não se prostitui mais. E ele vai numa sequência dizendo
deixa o pecado, abandona o erro, se arrependa do que fez de errado, olhe para Jesus, volte para Ele, clame por Ele. Este exercício se chama santificação. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Por isso a gente deve se posicionar em Deus, demonstrando este esforço pessoal, moral, espiritual, de se manter submisso a Deus. E como é que eu sei o que é certo e o que é errado? Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos 7, 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Opa, logo a lei tem uma função. Qual é a função da lei? Mostrar, revelar, dizer, apontar o meu pecado. Logo, a lei é um instrumento da graça de Deus. Olha que Paulo diz: eu não conheci o pecado senão pela lei. Por quê? Eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, na medida que a lei diz não faça tal coisa, eu sei que aquilo é errado. Entendem? Sim ou não? Ao saber que aquilo é errado, eu preciso lutar e me posicionar para não cometer aquilo que está lá. Mas esta lei não tem poder de salvação, ela não existe para isto, não é o serviço dela. O serviço dela é este: apontar o pecado. Quando aponta o pecado, nos leva ao Redentor. Quem é o Redentor? Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele operou a redenção com sua morte na cruz. Quando Ele fez isto, nós vamos até Ele, somos salvos, santificados, purificados, perdoados por Ele, e Ele então nos manda de volta: agora você vai obedecer, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Somos salvos pela graça de Deus, levados ao Redentor pela lei. Veja, João capítulo 7, verso 53, tem o versículo preferido da pastora Suzy. Cada um foi para sua casa. Está terminando uma reunião. A reunião era para excluir Jesus, tá? Capítulo 7. No capítulo 7, verso 53, cada um vai para casa. No capítulo 8, verso 1, Jesus vai para um lugar para orar. No capítulo 8, verso 2, Jesus volta, bem cedinho. Então, à noite acabou a reunião, cada um foi para casa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de manhã ele voltou. Quando ele chega bem cedinho no templo, as pessoas começaram a vir para ouvir Jesus. No verso 3, aparece um grupo de pessoas trazendo uma senhora, uma moça, uma mulher. E esta mulher tinha sido pega em flagrante num problema de ordem moral grave. Aqueles homens estão representando a lei. A lei está revelando o pecado da mulher, mas esta mesma lei está levando esta mulher a Cristo. Entendem? O que Cristo vai fazer? Vamos lá. Ele diz: Moisés mandou matá-la. O Senhor diz o quê? Jesus olhou para eles, voltou, escrever na areia, no pó, no chão. Mas aí está escrito que eles insistiram, dizendo: Moisés mandou matar, e o Senhor vai dizer o quê? Jesus se levantou. Ele não pode contradizer a lei, porque foi ele que deu. A lei está certa. Aliás, o apóstolo Paulo diz que o mandamento é santo, justo
e bom. Não tem nada de errado com ele. Ok, a lei manda fazer, está tudo certo. Quem de vocês aí for melhor do que ela, pega a pedra e joga nela, está tudo certo. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. A única coisa é que para você jogar pedra em alguém, você tem que ser melhor do que ele. Alguém diz, não, mas eu sou um bom sujeito. Na presença de Jesus, as nossas justiças não passam de trapo de imundícia, é o que está escrito. De modo que diante de Jesus, ninguém pode se arvorar ao direito de acusar e punir o outro. Entendem? Logo, diante de Jesus, a graça de Deus nos nivela. E ao nos nivelar, ela se apresenta e diz para aquela mulher: eu também não te condeno. Não estou dizendo que você está certa ou que você está errada, eu só estou dizendo que eu não te condeno, mas vou te dar uma ordem. Qual é a ordem? Vai e não, ou seja, a partir deste encontro com Jesus, eu pego o teu passado e jogo no mar do esquecimento e começamos tudo de novo para cá. É o tal do nascer de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aquela lei apontou o pecado, foi a Cristo. Cristo redimiu, perdoou, salvou, derramou seu sangue, e agora ele diz: abandona o pecado e vamos caminhar juntos agora. Esta é a palavra da graça de Deus. A realidade do ser humano é a carne lutando contra o espírito diariamente, para que o ser humano se mantenha distante de Deus. E as mentiras de Satanás são lançadas também diariamente, para que, se você acreditar na mentira e afastar-se da verdade, você se torna prisioneiro da mentira. Por isso, um dia, Jesus falando com pessoas da igreja, religiosos, escribas, doutores da lei, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo para a gente de dentro da igreja. Por quê? Porque lá no meio deles há pessoas vivendo uma mentira, acreditando na mentira. Entendem? Então, mais uma vez, Deus intervém. E como Deus intervém? Romanos capítulo 8, verso 3. Porquanto o que era impossível à lei, a lei não tem poder de salvação, visto como ela estava enferma pela carne, ou seja, a ação do ser humano na lei bagunçou tudo. Por isso Jesus brigava tanto com os fariseus e escribas. Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. O verbo de Deus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Verso 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu.
O que fez o mundo estava aqui no mundo. Então Deus veio atrás do ser humano, tal como no dia que Adão pecou e se escondeu, e Deus o procurou. Onde estás, Adão? Deus veio ao mundo, o Verbo se fez carne. Qual era a razão? Verso 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ou seja, voltar àquele estado que Adão e Eva tinham antes do pecado. Como é possível? Em Jesus. Com isto, reata o relacionamento de Deus com o ser humano. Agora veja, na oração do Pai Nosso, Jesus está nos mostrando que é possível viver aqui em submissão a Deus, quando Ele diz: seja feita a tua vontade. Ou seja, o ser humano, todos nós, somos tendentes a fazer que a nossa vontade prevaleça. É fácil ver em discussões de qualquer ordem, de economia a política, cada um quer fazer prevalecer a sua vontade, seja de cá, seja de lá, seja dali, seja de acolá, porque esta é a tendência do ser humano. Por isso o ser humano briga, inclusive com Deus, para que a sua vontade prevaleça e não a de Deus. Sei que é errado, mas vou fazer assim mesmo. Vamos ver o que vai dar. Eu já vi uma história dessa, aqui na igreja. Uma pessoa a quem fui orientar, olhou bem para mim fixamente e disse: pastor, eu sei que é errado, mas eu vou continuar. Olhei e disse: então sai de perto de mim, porque vai que Deus te fulmine e eu estou perto. O ser humano tende a fazer que a sua vontade prevaleça. Uma senhora que casou-se com um grande evangelista chamado Billy Graham, a esposa dele fez a biografia, e na biografia ela escreve assim: se Deus ouvisse todas as minhas orações, teria casado com o homem errado. Significa dizer que ela orou para casar com outro. Mas às vezes Deus diz não. Entendem? E porque a gente toma decisão precipitada, porque a gente toma decisão que não deveria, o pai, a mãe, diz: filho, cuidado, filha, olha, vê melhor, pensa melhor, espera mais um pouquinho, mas a teimosia é um problema. Mas quando Jesus ensina a orar, Ele ensina um princípio: no lugar da minha vontade, seja feita a vontade de Deus. Lembra de Jesus no jardim orando: Pai, se for possível, se houver alguma possibilidade, passa de mim este cálice sem que eu beba, todavia não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Por isso a Bíblia diz: e verá o penoso trabalho das suas mãos e se alegrará. O penoso trabalho de Jesus gerou frutos para a glória de Deus. Entenderam bem? Agora veja, sabendo da natureza reinante na carne humana, Jesus, que é o nosso sumo sacerdote dos bens celestiais, conhecedor do sistema da carne humana, porque o Verbo se fez carne, como disse Paulo, veio em semelhança da carne e do pecado, Ele se compadece de nós. Hebreus capítulo 4, verso 15. Hebreus capítulo 4, verso 15.
porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Verso 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É dizer de outra forma, abrir um caminho para você ir até Deus. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Qual o modo de andar neste caminho? Oração. Por isso Paulo diz: pegue capacete da salvação, ponha a couraça da justiça, firme os lombos com a verdade, calça o pé no evangelho, pega a espada do Espírito, que é a palavra, usa o capacete da salvação, empunhe o escudo da fé, e quando você tiver com toda essa armadura, ele diz: orando em todo tempo. De que adianta ter um monte de armadura se você não tiver o contato com o Deus da vitória? De que adianta ter espada, escudo e tudo mais e viver distante de Deus? O que Deus quer de você não é um guerreiro para matar Golias. Deus quer um filho que se relacione com Ele o tempo todo. Se no curso do tempo aparecer Golias, Ele vai te dar vitória, e se aparecer outras lutas, Ele vai te dar vitória. Ele te segurará. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a minha destra fiel. É este relacionamento que Deus quer. E Jesus sabe da nossa fragilidade, e porque sabe da nossa fragilidade, Ele é um sumo sacerdote que se compadece, que não fica o tempo todo dizendo: pode jogar a pedra nela, mesmo que você seja pior do que ela. Ele não diz isso, Ele diz: todos vocês estão no mesmo barco que ela, todos condenados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a graça de Deus funciona, e quando chega-se a graça, ela apaga o passado e diz: vamos começar de novo agora. Este é o chamado do Evangelho. E você começa esta jornada com uma palavrinha chamada arrependimento. Arrependa-se do seu pecado, abandona o pecado. Aquilo que você identifica como sendo errado não é bom para você. Larga isso para lá. Ande com Cristo e Ele vai te ajudar. Bom, lembrem que o primeiro Adão arrumou um problema. E no livro de Coríntios, no primeiro livro, capítulo 15, acho que é verso 45, está escrito que Jesus é o último Adão. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Jesus veio e corrigiu a lambança do primeiro Adão. Qual foi o primeiro pecado? Desobediência. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. E achado na forma de homem, humilhou-se até ser achado na forma de servo.
e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O primeiro Adão desobedeceu, o último Adão foi obediente até a morte. E quando ele fez isto, ele está mostrando que sim, é possível um relacionamento de obediência a Deus, mesmo ao custo da própria vida. Mas tem mais uma coisa que eu gostaria que vocês soubessem. No livro de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 9, nós temos uma informação. O João, que a gente chama de João Batista, estava lá no Rio Jordão batizando a turma. Aquele batismo de João é o batismo do arrependimento. Logo, quando uma pessoa é batizada, ele está se comprometendo a viver em obediência a Deus, porque se arrependeu dos seus pecados. Ok? Jesus vai lá. E quando Jesus vai lá, o João diz: sou eu que careço ser batizado pelo Senhor, e o Senhor vem a mim? E Jesus diz para ele: deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Bom, Jesus está indo a João, representando a todos nós. Jesus entrou na água, mostrando para todos nós qual é o caminho. Quando Jesus foi mergulhado na água, significa que ele está se identificando com o ser humano, porque ele veio na carne do pecado, para que condenasse o pecado na própria carne do pecado. Quando ele emergiu da água, ele está dizendo: é possível ter uma vida em obediência a Deus. Sim, alguém vai cair aqui ou ali, escorregar ali ou lá. Por isso a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Qual é a regra? Não pecar. Diga aí: filhinhos, não pequeis. Qual é a regra? Filhinhos, não. Qual é a regra? Mas, todavia, contudo, porém, se errar, se escorregar, se pecar, se cair, não deixa Satanás pisar no teu pescoço e dizendo: falei que você não dava conta. Daí você não se levanta mais, você vai viver lambendo o chão agora. Não deixe. Olhe para Cristo, porque nós temos um advogado, que é Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É mais ou menos dizer: este sumo sacerdote, como diz Hebreus 4,15, se compadece das nossas fraquezas. Olha para o vizinho e diga: você acha que Deus não sabe da sua fraqueza? Você acha que Deus não sabe dos desafios diários que você enfrenta? Você acha que Deus não consegue ver como você sofre lutando contra tendências que você carrega? Mas esta sua luta tem o apoio de Jesus, tem a graça de Jesus, tem a força de Jesus, tem o amor de Jesus, tem a misericórdia de Jesus. Então
pela fé no sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Quando Marcos escreve no capítulo 1 que Jesus emergiu da água, Marcos escreve que o céu abriu. E quando o céu abriu, o Espírito Santo veio e pousou sobre Jesus. É mais ou menos dizer, aquele silêncio rompido, sem que o homem ouça a voz de Deus, desde o Éden. Agora ouvia um profeta aqui, um profeta ali, outro profeta lá. Agora o Espírito Santo veio. O que está dizendo ali é: no momento que você se compromete com Deus, o céu se abre e o Espírito Santo vem sobre você para dizer: eu vou andar com você agora. Quando você vai dar um passo errado, o Espírito Santo diz: não anda por aí que isso não é bom para você. Quando você vai tomar uma decisão errada, o Espírito Santo grita: não faça assim. Quando você vai fazer alguma coisa que não está certo, o Espírito Santo vai te ajudando, e você vai se santificando pela presença do Espírito Santo. Significa dizer que Deus está rompendo o silêncio pessoal. Deus falava por meio de profetas. Hebreus capítulo 1 verso 1. Hebreus capítulo 1 verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, agora Ele está falando a nós, nesses últimos dias, pelo Filho. Significa dizer que Deus está falando de novo, pelo Filho dele. Isso é verdade. Lembram lá do Monte da Transfiguração? No Monte da Transfiguração, Marcos capítulo 9 verso 4, Marcos 9, 4. Apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com Jesus. Volta lá, quem é Elias? Elias é o representante de todos os profetas. Quem é Moisés? É o representante da lei. Estavam lá os profetas e a lei falando com Jesus. Pedro se levanta, toma a palavra e disse a Jesus: vamos fazer aqui 3 tabernáculos, 3 cabanas, 3 tendas. A maior asneira que ele já falou na vida dele, porque ele está equiparando a lei, a graça e os profetas. Mas quando ele disse essa bobagem, quando ele falou esta bobagem, veja o próximo verso. Ele não sabia o que estava dizendo. Ele não sabia o que estava dizendo. Quem equipara a lei, profeta e graça não sabe o que está falando. Veja o próximo verso. Desceu uma nuvem do céu que os cobriu com a sua sombra. Do meio da nuvem saiu uma voz, e esta voz dizia: este aí é o meu filho amado. Agora você não tem mais que ouvir a lei, nem tem que ouvir os profetas. Agora você vai ouvir o meu filho. Deus está abrindo o caminho da comunicação novamente. E quando Deus abre o caminho da comunicação, Ele nos chama à oração. Portanto, quando vocês orarem, digam: Pai. Ele é o teu Pai. Fale com Ele, porque Ele é o teu Pai. O mesmo Deus que ouve o pastor, ouve você, porque Ele é o teu Pai. E quando o Pai que é nosso é santificado em nossas ações, é glorificado pelas decisões, pelo caminho correto, é glorificado pelo arrependimento dos nossos pecados, pela confissão das nossas mazelas, então a gente diz para Ele: venha o teu reino. Ou seja, eu não quero mais governar, eu não quero mais mandar em mim. Eu estou entregando
o meu caminho ao Senhor, confiando no Senhor, sabendo que o Senhor fará o que é melhor por mim. Eu agora já não governo mais a minha vida, por isso Paulo diz: a vida que agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo para agradar ao Senhor, eu vivo porque Ele governa. Eu já não sou mais a pessoa que decide, agora Deus é quem diz para mim: é assim ou não é assim. Voltamos ao status lá do jardim. Entenderam bem? Pois bem, preciso terminar. Tudo é possível por causa de Jesus Cristo, porque Ele veio a este mundo e se submeteu ao Pai, para que nos abrisse o caminho, o canal de comunicação. E Ele diz o seguinte: quando vocês forem falar com meu Pai, eu quero que vocês usem o meu nome. Não quer dizer que o nome dele é um amuleto da sorte. Não quer dizer que o nome dele é um dispositivo espiritual com o qual você faz alguma... Não. Ele está dizendo assim: diga para o meu Pai que este seu pedido é como se fosse o meu pedido. Isto é falar em meu nome. É como um advogado. Cadê o Misael? Está na oração. Os advogados, tem um punhado aí. Cadê o Alberto? Tem um. Olha lá. É como um advogado. Ele recebe um documento chamado procuração. Alguém o constitui para falar em seu nome em juízo. Não se peticiona em juízo sem um advogado, é proibido pela lei. Então o advogado recebe uma procuração. Chiquinho da Silva constitui seu bastante procurador Godofredo de Oliveira para que ele faça tais e tais e tais serviços, tal, ok? Então esse advogado vai lá no juiz e diz assim: o Chiquinho da Silva, por meio do seu advogado, que embaixo está assinando, vem à presença de Vossa Excelência fazer o tal pedido ou a tal reclamação ou o que for. E aí ele assina lá embaixo como se fosse o Chiquinho. O que Jesus está dizendo é exatamente isto: quando você for falar com meu Pai, fala em meu nome, porque tudo aquilo que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vai conceder a você. Ocorre que, dirigidos pelo Espírito Santo, nós aprendemos a não pedir o que não agrada a Jesus. A Bíblia diz: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu. O que é deleitar? Deleitar é um tipo de brincadeira, de recreação muito satisfatória, muito legal. Ele diz: tem essa intimidade próxima com Deus, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Mas lá no fim da Bíblia diz: se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos concede. Uai, é contradição? Não. É que quem está dirigido pelo Espírito, que veio quando você se comprometeu com Deus, quem está dirigido pelo Espírito não vai pedir alguma coisa em desacordo com a vontade do Pai. E neste momento você está dizendo ao Pai: Pai, Jesus falou que eu podia falar com o Senhor, e eu estou falando aqui em nome dEle. Eu quero pedir ao Senhor: salva minha família, cura aquela doença de tal pessoa, opera aquilo em tal caso. E você vai dizendo, e Deus está dizendo:
É isso, você entendeu o pensamento e agora você é um imitador de Deus, porque você está orando por aquilo que fará bem não só a você, mas tudo aquilo que estiver à sua volta será beneficiado pela bênção de Deus na tua vida. Quando você entende isso, descortina a bênção para você, e você é uma bênção para si e é uma bênção para todos os que te cercam. Então, quando santificamos o nome de Deus dentro de nossa casa, toda a família é abençoada. Quando as coisas acontecem desta forma, então a gente aprende que Jesus veio a este mundo para nos salvar, nos levar de volta por um novo e vivo caminho ao Pai. E quando chegamos ao Pai, com ousadia, entramos diante do trono da graça, cobertos pelo sangue de Jesus, confiados na graça redentora de Jesus, e podemos dizer: Pai, eu me arrependo dos meus pecados, me perdoa, me ajuda, segura na minha mão, Senhor. Há um hino na harpa que eu de vez em quando lembro ao ministério, aos obreiros, aos pastores. Todo pastor devia cantar aquele hino de joelho dobrado pelo menos uma vez por dia. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Oh, traze-me, que nunca me desvie de ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei, mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares este céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor, e meu Jesus, ó, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Este é o chamado do Evangelho, este é o convite da graça de Deus. O que eu posso dizer para você hoje é: arrependa-se do seu pecado, olhe para Jesus, entregue a tua vida a Jesus, confia em Jesus, e Ele vai te levar a um relacionamento pessoal com o Pai, e você nunca mais estará sozinho e nunca mais se sentirá sozinho. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.